Salve, salve, galera do Podcast em Jampa. Uma boa noite para você que nos acompanha. É uma satisfação estar aqui mais uma vez com vocês para trazer mais um convidado super especial. Eu sou Júlio Flávio Brito, sou apresentador oficial do canal e gostaria de agradecer por você estar aqui com a gente e deixar a gente estar aí do seu lado. A gente interage através da internet e do nosso canal do YouTube, que nos deixa bem pertinho de você, trazendo essas histórias emocionantes, histórias engraçadas e principalmente histórias de superação. Então, Podcast, a família Podcast já de antemão lhe agradece por estar aqui conosco. E vamos a mais uma noite maravilhosa com um grande convidado, uma pessoa que eu tenho um carinho enorme. Graças a Deus eu tenho recebido pessoas maravilhosas aqui, que só têm trazido ótimas experiências e compartilhado os momentos de sua vida, de sua carreira, sua superação com a gente, para que a gente possa continuar fazendo esse projeto maravilhoso. E para que esse projeto se fortaleça cada vez mais, eu vou precisar que você curta, que você comente, que você compartilhe e que você não esqueça de ir lá no YouTube, né? Você que já está aí, já se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, que é para fortalecer o canal. Então vamos hoje, sem mais conversas, sem mais coisas, eu vou já trazer esse convidado que me trouxe uma expectativa enorme de estar aqui hoje. É um dos mentores aqui do nosso projeto e eu não poderia deixar de recebê-lo aqui à nossa casa, porque a casa é dele também, como a casa é de vocês. Então, eu vou trazer um cara que ele é da arte, ele é um dos influenciadores na minha vida para estar nesse caminho e eu sou muito grato a ele por isso. Ele simplesmente é músico, ele é cantor, ele canta também, ele é ator, ele é diretor, ele também gosta de fazer batucada de maracatu, participa de um grande grupo de maracatu aqui em João Pessoa e representa a cultura popular. Conselheiro também de arte na prefeitura de João Pessoa. Então temos, de fato, um cara que ele é um apaixonado pela arte e com certeza ele vai ter histórias hilárias, histórias emocionantes e situações da realidade do que é você ser um artista. Então, muito boa noite, meu amigo, meu querido, seja bem-vindo à nossa casa. Caio Seragioli, seja bem-vindo. Boa noite, Flávio. Boa noite, pessoal que está acompanhando a gente no YouTube. Feliz demais de estar aqui. A gente está conversando, está tentando marcar isso. Estou acompanhando pelo YouTube os convidados. Espero que eu esteja à altura dos convidados que me antecederam e dos que virão ainda. Muito feliz de estar aqui compartilhando com você um pouco da minha história, a gente trocando ideia, conversando, contando momentos engraçados. Feliz demais pelo convite e, assim, muito feliz com esse projeto, esse sonho que eu acompanhei você gestando um pouco e aí vendo ele se realizar. Estou muito feliz mesmo. Inclusive, isso aqui tem um toque de Caio Seragioli, né? Isso aqui é o nosso diretor, que eu gostaria que ele estivesse mais empenhado. Mas ele é um cara, como eu já disse, muito ocupado, então eu vou perdoá-lo por isso, mas sempre Caio tem dado uma assistência maravilhosa ao nosso canal. E de antemão já agradecer por você estar aqui, por você ter aceitado o convite. E agora vamos ao momento de falar de sua vida, porque eu estava curioso, apesar de lhe conhecer já há algum tempo, mas eu estava curioso de adentrar nas
nas suas entranhas das histórias de sua vida. Então vamos lá, porque a primeira coisa que eu quero saber, como qualquer pessoa que chega aqui, é da sua origem, é de saber da sua infância. Você já é um cara que a gente vê pelo seu sotaque que você não é daqui. Então eu já vou dando essa pequena informação. E já tem aí um sotaque meio misturado com o paraibanês, né? Então eu vou deixar você contar um pouco dessa história, para que a gente saiba de onde veio o Caio. Bom, Flávio, eu sou um pouco de uma mistura. Eu acho que eu já nasci meio cigano. E eu nasci em São Paulo, capital. Meu sotaque de São Paulo entrega em 30 segundos de fala minha. Eu nasci na capital, só que eu saí muito cedo de lá. Eu fui com 3, 4 anos. Eu migrei para o interior de São Paulo, uma cidade que eu chamo uma cidade pequena. Aí acho que também depende dos parâmetros. Talvez para cá não seria uma cidade tão pequena, uma cidade de 80 mil habitantes, chamada Itapira. Bem com R, bem puxado mesmo. São 3 R's, eu costumo dizer, Itapira, que já é na divisa do extremo sul de Minas, então também é interior de São Paulo, mas né, essas cidades fronteiriças a gente sabe que a divisão geográfica não é tão marcada, então também tenho muito dessa cultura de sul de Minas. E lá fiquei em Itapira por um tempo, por uma década e pouquinho, aí quase 2 décadas, aí com 21 anos, adentrei o estado de Minas Gerais, comecei a fazer faculdade de teatro em Ouro Preto, aí depois voltei para a capital de São Paulo, e aí depois vim para cá. Essas foram as minhas caminhadas, né? Uhum. Claro que... Mas tenha calma. Tô calmo. Calma que a gente vai adentrar, esmiuçar todos esses detalhes. Então, segura um pouquinho aí, que aí eu já vou adentrar aqui em algumas coisas que eu já quero trocar uma ideia com você. Você ficou em Itapira até os meus 21, 22 anos, até o ano 2008, para ser mais preciso. Mas esse dom da arte, de fato a arte, ela como foi que ela despertou na sua vida? Em que momento ela despertou? Foi na infância? Foi na adolescência. Eu tava com uns 14 anos. Eu sempre fui uma pessoa, na minha época de escola, que não gostava da disciplina de educação artística. Era, inclusive, uma das piores disciplinas que eu, enquanto meu período de escola, a que eu menos fazia, menos me atraía. Só que eu também gostava muito de estar em grupos diferentes. Então eu treinava, numa época que eu era bastante ligado ao esporte, treinava vôlei, treinava basquete, tinha grupos. Aí comecei a fazer crisma, aí entrei no grupo da crisma. Eu gostava de estar nesses grupos de pessoas, e aí eu lembro de passar uma vez em Itapira numa faixa, curso livre de teatro. Eu falei assim, bora lá ver o que vai dar isso daí, né? Vai ter um grupo novo, vai ter uma galera nova, vou conhecer pessoas, sempre gostava de conversar. Entrei nesse grupo com 14 anos, era um dos mais novos do grupo. O grupo tinha mais gente de 20, 30 anos. E ali foi, vamos dizer, um caminho sem volta que eu assumi, assim. Só mais uma pergunta. Então, seu primeiro contato foi, de fato, já com teatro, de cara? Foi com teatro de cara. Eu, na verdade, um ano antes de eu entrar no curso de teatro, eu sofri um acidente, que eu era muito dos esportes, como eu falei. Aí eu sofri um rompimento no ligamento do tornozelo. E aí eu fiquei, sei lá, 30 dias para um adolescente, 30 dias de férias, você ficar com um gesso, era um inferno, né? Aí minha mãe, muito, muito tomada pela minha tristeza, me deu um violão. Aí eu fiquei esses 30 dias frito dentro do apartamento da minha mãe, tocando violão. E aí, então, já comecei essa vivência artística, esse lugar bem de uma maneira bem devagar ainda, né? Com o violão.
E naquela época não tinha YouTube pra gente ter videoaula. Não, era aquelas revistinhas de cifra lá que você pegava lá, só os sertanejos, só pop rock anos 80. Aí você pegava lá, via a cifra, como que fazia, estudava ali no violão, treinava a batida, cantava desafinado. Os meus vizinhos nessa época deviam, nossa, sofrer muito comigo, tocando e cantando desafinado. Mas foi minha primeira experiência, e aí logo no ano seguinte entrei nesse curso de teatro, e aí não saí demais do teatro. Aí desde os 14 anos, esse ano eu completo 35 anos, então tenho completar 21 anos de teatro, e desde dessa primeira experiência eu nunca mais larguei o teatro. Num primeiro momento amadoramente, e depois fui me profissionalizando. Bacana. A gente vê que a arte ela já foi se enraizando em você desde muito cedo, né, Caio? Caio, e nesse tempo, nesse período que você despertou isso, que você era um cara do esporte, e de uma hora para outra você, depois do violão, foi aprender teatro, né? Num curso livre de teatro amador. Como foi esse impacto para as pessoas que te arrodeavam, que você começou a... São galeras, vou chamar de galera, são galeras distintas, né? A galera do esporte, a galera da arte. E como foi que, de uma hora para outra, você já pulou para a arte, já se identificou com todo mundo e abandonou um pouco seus amigos do outro lado? Como foi que foi essa... Eu tenho amigos e amigas até hoje, dessa primeira fase, né, antes de eu entrar no teatro, que até hoje tem raiva do teatro, porque diz que o teatro me roubou deles e delas. Porque, enfim, eu não tinha muitos amigos e amigas nessa primeira infância, né, e primeira adolescência, que tinha uma vivência com teatro. Minha casa, minha família, né, minha mãe, minha tia e minha avó que me criaram, não tinha ninguém tão próximo de mim que tinha essa experiência, que trabalhava com artes. Então, quando eu fui exatamente migrar, eu migrei mesmo de grupo. Entrei no grupo do teatro e aí fui inevitavelmente largando ou deixando um pouco de lado os outros agrupamentos. Porque comecei a fazer teatro aos sábados, ensaiava, passava o sábado inteiro fazendo teatro, aí você vai deixando de ter amigos. Eu sempre fui um adolescente que não... E até os dias de hoje, nunca fui tão baladeiro, gosto sim de festa, mas pra mim o lance do final de semana é muito ligado ao fazer artístico, assim. Eu acho que nesses 21 anos de caminhada eu passei mais finais de semana ensaiando, trabalhando, apresentando, né, ou ensaiando, do que indo para festas. Então fui meio que largando, deixando um pouco de lado esses amigos, que assim, muitos conservo até hoje, né, mas fui migrando mesmo de grupo. Até porque geralmente essa área artística, as maiores apresentações elas são feitas aos finais de semana, né? E aí a gente tem que se dedicar nos finais de semana a apresentar às pessoas a arte. Então, de fato, fica... Você, depois de se descobrir no teatro, decidiu que aquilo seria o que você queria para a sua vida. Quando foi esse momento que você parou e disse, eu quero isso? Eu nunca tinha, até então, pensado muito sobre o futuro, do alto da maturidade de um adolescente de 13, 14 anos. Nessa época eu não pensava assim, era até ignorância minha. Eu achava que você terminava o ensino médio e entrava naturalmente numa universidade pública. Faço o ensino público, vou migrar, né? Então, mas também não pensava sobre qual seria o meu futuro da vida. E o teatro entrou de uma forma na minha vida que logo no primeiro, segundo ano eu já falava para as pessoas, não, eu vou fazer faculdade de teatro, eu vou... naquele momento entendia que a academia, a universidade era um caminho a ser trilhado por mim para conseguir trabalhar e sair de Itapira, principalmente, porque era uma cidade pequena, que não recebia
tanto fluxo de Artistas artísticos, sobretudo de teatro. Eu acho que em Itapira, até eu sair de lá, eu vi poucas peças de teatro, algumas peças até questionáveis, mas, enfim, também tem a sua validade, mas muito pouca rotatividade, né? E a minha meta era sempre sair de lá, e para sair de Itapira eu falava, só vou sair porque eu vou fazer uma faculdade de teatro. E já fui almejando nesses 16, 17, 18 anos, já vislumbrava, não sabia como que seria, para mim sempre foi uma incógnita. Tinha muito medo, porque também, enfim, não é aquela profissão que a família vai te incentivar e falar assim, segue essa vida aqui, meu filho, vai ser artista. Não era uma coisa tão benquista, muito embora nunca tenha sofrido dentro do seio familiar muita pressão. Muita coisa, não. Pela minha mãe, eu seria uma outra coisa. Minha mãe sempre teve um sonho de eu ser doutor, ou médico, ou advogado. Tudo a ver com você. Tudo a ver comigo. Mas assim, logo ela foi percebendo que não era minha praia, e ela sempre me deu muita liberdade em entender que, olha, eu via a vida, via o futuro do meu filho diferente, mas você é dono e sujeito da sua história, vá ser feliz, sabe? Importante é ser feliz, importante é o que eu digo muito, né? A felicidade, ela não está aliada ao tanto que você ganha de dinheiro. E o sucesso também, né? O sucesso não é o tanto de dinheiro que a gente ganha, mas sim o que a gente está realizado em fazer. Quando a gente se realiza no que a gente faz, isso já preenche todo o vaso que a gente tem dentro da gente, e a gente com certeza transborda a felicidade. Legal saber disso. Mas essa faculdade que você iniciou então, ela já foi lá em Itapira? Você começou a estudar na faculdade em Itapira, ou você já migrou de cidade? Porque você, como falou, é um cigano. Então, quem é cigano adora andar, né? Então, me conta aí essa história. Como é que foi isso? Como eu falei, eu já estava decidido a fazer faculdade de teatro. Aí eu terminei o meu terceiro colegial. Tentei entrar em duas universidades públicas. As universidades públicas no estado de São Paulo são muito concorridas. Eram muito concorridas naquela época, e acredito que até hoje ainda são bastante disputadas. E aí eu não passei, aí fiz um ano de cursinho, perigando não passar, tive um lapso, assim, eu falei assim, vou continuar fazendo teatro, mas não vai ser profissionalmente nesse lugar de estudo acadêmico. Vou continuar com o meu grupo, sempre permaneci com o meu grupo, com o grupo Pirandello, lá em Itapira, e fui fazer um ano de História. Aí acabei entrando na faculdade de História, mas ainda morando em Itapira, era em Campinas, 1 hora de Itapira, fiz um ano, só que não me achei nessa faculdade, falei assim, não, isso aí foi uma viagem, foi uma brisa errada, vamos caçar. Aí, final de 2007, eu prestei à Universidade Federal de Ouro Preto, só que assim, eu já prestei essa universidade vislumbrando uma transferência, porque o meu foco era sempre ir para São Paulo. Porque naquela época, depois eu até faço uma reflexão contrária e ponderações contrárias a esse pensamento, mas naquela época eu queria estar na capital paulista, em São Paulo, capital, porque lá tinha uma efervescência, e tem uma efervescência teatral muito grande, e falava, eu quero essa experiência. Mais do que a faculdade em si, estar ali na capital me propiciaria ver espetáculos, que não iriam para o interior, para Itapira, ou mesmo para Ouro Preto. Você ia ter um acesso muito maior à arte como um todo. Sim, né? sim. E aí entrei em Ouro Preto já vislumbrando a transferência. E aí eu sempre fui, ao longo dessas vidas ciganas, dessas transitar, eu sempre fui uma pessoa que não transitava sozinho, era sempre em grupos, né? Então quando eu fui para Itapira, fui com a minha família, né? Minha mãe, minha tia e minha avó. Quando eu tive essa segunda migração para Ouro Preto, a gente foi em um comboio de 5 pessoas que saíram de Itapira e chegaram em Ouro Preto para fazer faculdade de teatro. Uma delas não, mas enfim, na grande maioria.
E fizemos um ano, tive contatos maravilhosos, comecei a refletir mais profissionalmente. Ainda mantinha o grupo de teatro em Itapira, porque minha ideia também era regressar para o estado. Mas fiz esse um ano e já pedi transferência logo para a Unesp, para a Universidade Estadual Paulista, no ano seguinte. Por sorte consegui, eram poucas vagas, poucos candidatos, rolou massa, e aí no ano seguinte voltei para o estado de São Paulo e fui pela primeira vez morar na capital, depois de grande, tendo mais consciência, e não só nos primeiros anos de vida. Bacana isso. Caio, então você chegou lá em Ouro Preto, de Ouro Preto você partiu para São Paulo e concluiu o seu curso em São Paulo. Concluí meu curso em São Paulo. Depois eu cheguei em São Paulo em 2009, fui concluir ele em 2015, passei 6 anos lá. 6 anos. E a faculdade de teatro, são 5, 6 anos, mais ou menos? Na verdade, são 4 anos. Eu acabei que não consegui eliminar muitas disciplinas, né? Porque quando você pede transferência, você até consegue eliminar, mas eu não consegui muitas. E ao mesmo tempo que eu fazia faculdade, eu trabalhava. Muitos desses anos, principalmente os primeiros 4 anos, eu trabalhava em Itapira, que é distância de São Paulo, dá 177 quilômetros. Então eu voltava todo final de semana para Itapira para dar aula de teatro. Então eu comecei a dar aula de teatro já nessa época. Eu entrei num curso de licenciatura e dava aula no meu antigo grupo, no Pirandello, e aí eu voltava todo final de semana. Então eu fazia disciplinas mesmo de segunda a quinta, alguns anos de segunda a sexta, e meu curso ia até sábado. Então eu fiz aulas com turmas, sei lá, de 6, 7 turmas diferentes na Unesp, porque eu fazia disciplina com turma mais para frente que a minha, a turma que eu entrei, e mais 2, 3 turmas para frente. Então fiquei esses 6 anos porque tava ou trabalhando fora. Tava desblocado, no caso, né? Mas assim, tive uma turma que, para chamar de minha, né? E pessoas com quem a gente desenvolveu muitos trabalhos juntos. E os últimos anos também acabou sendo um pouco atrasado a conclusão, porque eu tava num grupo de pesquisa, fazendo espetáculo, fazendo um trabalho de sair rodando por festivais do Brasil. Isso, eu ia até já... Como falamos nessa parte universitária, eu vi um pouco de tua história e eu vi que você foi uma pessoa que formou um grupo muito bom e que desenvolveu um trabalho bacana e que esse trabalho rendeu bons frutos. E aí eu gostaria que você falasse um pouco de tudo isso. Como foi o surgimento desse grupo? Foi para defender a tese no final do curso? Como foi isso? Como foi essa organização? Falar um pouco desses festivais que você participou, porque eu vi que chegou a vocês a participarem de festivais internacionais, né? Então me fala um pouquinho aí dessa experiência para que a gente... Eu tive a grande sorte de chegar nesse grupo, nesse período. Eu tenho alguns trabalhos, assim, eu me orgulho da maioria dos trabalhos artísticos que eu já fiz na vida. Não posso dizer todos, porque tem alguns que hoje eu falo assim, não precisava disso. Mas assim, ao mesmo tempo que eu falo não precisava, é mais um lugar de tiração de onda. Eu acho que tudo que eu fiz acabou me formando para o que eu sou hoje, né? Mas assim, esse espetáculo, se eu tivesse que destacar 2 grandes trabalhos da minha vida, esse seria o primeiro, né? Talvez ou um dos mais importantes, porque a gente teve muito tempo, né? Teatro a gente não adianta. Para fazer teatro, outras manifestações artísticas, eu falo com mais propriedade, foco no teatro, porque é do meu lugar de fala. Mas o trabalho artístico como um todo precisa de trabalho, é dedicação, é muito tempo de sala de ensaio, é tempo de você maturar a ideia. E a gente teve, a universidade propiciou para esse grupo de pesquisa que a gente ficou 2 anos em processo de montagem do espetáculo. E aí era um espetáculo baseado na obra do João Cabral de Melo Neto, no poema que ele fala sobre o rio, que ele pega desde a origem do rio Capibaribe até chegar no mar, em Recife. Sim. E aí a gente fez uma montagem
em teatro de formas animadas, que seriam uma espécie de teatro de bonecos, mas não só bonecos, de pensar todas as formas possíveis e serem animadas e tirando um pouco da figura do ator, da atriz da cena, né? Então, aí era um espetáculo sem fala, que contava a partir dessas imagens que o João Cabral de Melo Neto narra de forma brilhante. E a gente construiu esse espetáculo em 2 anos, com muitas mostras abertas para o público, conversa com o público, o que o público entendia, o que ele não entendia, o que ele achava, o que ele não achava. E depois a gente começou um processo de profissionalização desse trabalho. Começamos a se inscrever em festivais. O estado de São Paulo tem muitos festivais, ou pelo menos tinha muitos festivais, não sei como que está a realidade hoje. Mas nessa época, 2014, 2013, 2014, 2015, tinha muitos festivais. E a gente começou a se inscrever e aí a velocidade, né, o fluxo da participação de festivais é muito isso. Você começa a se inscrever em um, aí você se inscreve no outro, aí você não passa. Aí você se inscreve no terceiro, não passa. Aí no quarto você passa, deu sorte. Aí você foi para aquele festival, alguém lá tem um olheiro, que nem olheiro de futebol. Sim. Aí alguém vai lá, viu, eita, aí a gente passou de um momento, não se inscrevia, não passava, começamos a passar e logo começamos a receber convites, porque alguém via... Já para participar de outros festivais. Aí a gente apresentou, a gente fez mais de 80 apresentações desse espetáculo, num período de 3 anos, então foram 2 anos de montagem e 3 anos, 2 anos e meio de apresentações. A gente apresentou em muitos festivais e temporadas em São Paulo, passamos pelo Rio Grande do Sul, por Santa Catarina, apresentamos na Bahia, conheci a minha primeira visita ao Nordeste, foi para apresentar o Rio, foi em Salvador, apresentamos no Centro-Oeste, apresentamos em vários lugares e no último ano a gente conseguiu ainda fazer 3 apresentações internacionais, de participar de uma mostra na Cidade do México, uma mostra estudantil da universidade de lá. Depois fomos para Portugal, apresentar numa cidadezinha bem pequena, chamada Montemoro Novo, no festival de animação de lá. E depois findamos, uma das últimas apresentações do grupo foi na República Tcheca, em Praga, num festival adulto. E aí, acho que hoje olhando, né, esse festival acho que foi um marco, porque o Festival da Cidade do México era um festival estudantil, universitário. O de Portugal tinha um recorte bem específico da área de teatro de animação. E esse República Tcheca era um festival nacional adulto. Recebemos destaque como o melhor espetáculo pelo júri popular. Enfim, não que eu também acredito muito nesses processos de premiações. Esse momento de vocês, isso foi calculado quando vocês começaram esse projeto? Ou ele foi se tornando uma coisa grandiosa e chegou aonde chegou? Ele foi se tornando uma coisa grandiosa. A gente era muito jovem, era uma turma, tinha 7, 8 pessoas, mais ou menos na mesma faixa etária, 20 e poucos anos. Alguns já com experiências de uns 10, 8 anos de teatro, mas assim, ainda entendendo essa universidade, assim. E foi um impacto, inclusive, para a universidade. A Unesp, até então, não tinha tido um grupo de teatro que conseguisse fazer tantas apresentações, que conseguisse levar o nome da universidade para fora do país, por exemplo. Nós fomos o primeiro grupo de teatro a levar, a conseguir fazer isso. Então, foi uma surpresa para a gente, foi uma surpresa para o próprio Instituto de Artes da Unesp na época. E foi um impacto muito grande na minha vida. Eu falo assim, muitos dos meus valores hoje, do que eu acredito e do que eu vi de teatro, foram nesses festivais. Assim, eu acredito muito na potencialidade dos festivais e mostras de teatro, porque é o lugar do encontro, é o lugar dos grupos, de verem realidades diferentes, de verem trabalhos muito bons, às vezes trabalhos também não muito bons, mas, enfim, no geral, trabalhos muito bons, e de lugares diferentes, de grupos diferentes, de fazer troca. Deu lá de São Paulo ver grupos, conhecer grupos do Ceará, grupos daqui da Paraíba, grupos do Rio Grande do Sul. A troca de experiência é maravilhosa, né? Você participar desses festivais, você encontra gente de todo canto.
É, É maravilhoso. muito bacana você ter a experiência de chegar a fazer apresentações internacionais tão novo, né? E conseguir chegar a isso. Agora vem uma pergunta que não quer calar, né? E por que vocês pararam um espetáculo que estava tão bacana, que estava fazendo um sucesso? O que foi que houve? Eu ouvi a melhor análise que eu vi desse processo foi de um ex-professor nosso do Instituto de Artes, que ele disse as seguintes palavras: vocês tiveram num curto período de tempo, vocês construíram um trabalho com muita qualidade artística, coisa que, sei lá, grupos de 20, 30 anos às vezes demoram para fazer. Isso, eles conseguiram um amadurecimento artístico muito rápido. Porém, ao mesmo tempo, o ônus e o bônus, né? Vocês conseguiram uma coisa como de 20, 30 anos, vocês entraram em problemáticas e coisas ruins de grupos de 20, 30 anos. A gente brigou, houve uma briga que só foi resolvida recentemente, há 3 anos atrás, pela justiça, onde, enfim, a gente teve processos de entrar com oficial de justiça na universidade para reaver os materiais. Depois, novo processo de oficial de justiça ir buscar na minha porta os materiais. Foi um processo longo que, enfim, havia uma disputa entre os alunos, então alunos e o professor, coordenador. Enfim, processos judiciais de 80, 100 mil reais. E aí, por fim, o espetáculo morreu. Hoje em dia, ninguém pode apresentar o espetáculo, ninguém pode se colocar como autor ou autora do espetáculo, porque qualquer pessoa que se coloque, se eu me colocar aqui, inclusive, eu levo um processo judicial. Então, eu não sou autor desse espetáculo, eu apenas fiz parte como ator. Onde tem convivência entre pessoas, toda relação ela tem um prazo de validade, né? Infelizmente, a gente, ser humano, tem dessas questões, mas a arte ela fala mais alto, né? Então, tenho certeza que você e o seu grupo, não sei como estão os outros, mas deram continuidade, alguns continuaram amigos, e aí você, nesse tempo, estava em São Paulo e resolveu vir para João Pessoa. Curioso isso. Eu queria muito bem entender e saber o porquê você hoje anda no nosso litoral paraibano e entender o porquê você saiu de um foco que é, acho que, 100 vezes maior, artisticamente falando, para vir a uma capital que ainda está, que não existe essa cultura das pessoas consumirem a arte como um todo. Então eu queria que você explanasse um pouquinho aí como foi essa trajetória, como foi tudo isso que aconteceu. É um capítulo bem marcante na minha vida, que, enfim, que impactou e me faz estar aqui hoje, né? Nesses processos, ao mesmo tempo que eu estava com esse grupo, com a montagem do espetáculo do Rio, eu sempre fui uma pessoa muito inquieta, e estava envolvido em outros grupos, e aí eu comecei a fazer parte, a viver, a morar. Eu morava com algumas pessoas que a gente começou a desenvolver um trabalho de vida mesmo coletiva juntos. A gente tinha acabado de findar a faculdade, dessas 4 pessoas, né? Eu e mais 3. Eu e mais 2 tínhamos feito a mesma faculdade, estávamos juntos, trabalhando juntos, de alguma forma, estudando juntos há alguns anos. E a gente começou a, individualmente, a sentir vontades de sair da capital. E aí, cada pessoa por um motivo, mas tinha muitos lugares em consonância, que era... Eu estava cansado da capital, eu estava cansado de São Paulo, e aí que entra também a minha... Lá atrás, quando eu me movimentei para ir para São Paulo, eu achava que precisava passar por essa experiência, de ver muitas coisas, de assistir muitas coisas. Só que São Paulo também, por outro lado, ela consome muito do ser humano.
E aí a sua qualidade de vida começa a baixar muito. Se você não tem, sei lá, um poder aquisitivo muito grande de você receber rios de dinheiro, porque é uma cidade que paga bem, é uma cidade que paga bem, mas é uma cidade que você gasta muito com aluguel, com água, energia, com as contas básicas, com transporte, com comida, com qualquer coisa, é muito cara. E eu não estava conseguindo fazer mais teatro. Por quê? Tava dando 3, 4, 5 corres, fazendo um projeto aqui, escrevendo um projeto lá, trabalhando num teatro, conseguindo ali para sobreviver, para conseguir pagar as contas. Eu falei, gente, eu não quero ficar louco dessa forma. Eu preciso pensar numa qualidade de vida. E aí, coincidentemente, essas pessoas com quem eu morava, que a gente já desenvolvia projetos juntos, já tinha uma afinidade, queria sair de São Paulo. Aí a gente falou assim, porra, então vamos sair de São Paulo. Vamos criar um coletivo, né? É o sonho de todo não, mas de muitos e muitas estudantes de teatro, de arte, fazer um coletivo de arte, morar junto, dividir a vida e dividir o fazer artístico. Aí a gente passou 1 ano juntando dinheiro, porque aí a gente falou, bom, a gente vai sair em 4 aqui, a gente precisa, né, ter pelo menos um fundozinho. Passamos 1 ano trabalhando lá em São Paulo. Nesse 1 ano, das 4 pessoas passou num concurso no Ceará, no Crato. Inclusive, nosso primeiro destino era o Ceará, era para ir para o Crato. A gente estava decidido a ir para o Crato. Passou 6 meses, essa pessoa conseguiu passar no mestrado em Natal. E aí os nossos planos mudaram, de repente. Falaram, não vamos mais para o Crato, vamos para Natal. As pessoas já lá em São Paulo já não acreditavam. Nossos amigos falaram, não, vocês não vão viajar. Como que vocês estão fazendo isso? Vocês estão indo pro Crato e agora vocês vão mudar para Natal? Não, vamos para Natal, agora vai ser Natal. Leonardo tá indo para Natal, beleza, Natal. Aí faltando 4, 5 meses, isso, detalhe, nenhuma das outras pessoas, a não ser o Léo, que já estava em Natal, nunca tinha pisado em Natal. E nunca tinha pisado no Crato, quando decidiu ir pro Crato. Diga-se de passagem. Mas aí decidimos ir para Natal. Aí nós éramos 4, o Leonardo já estava lá, eu e Vinícius estávamos trabalhando lá. E aí a outra pessoa, Igor, foi para Natal. E aí quando chegou, ele e Léo falaram, Natal não é a cidade que a gente quer, não. Porque a gente estava numa energia de manter uma capital ou uma cidade grande que tivesse uma efervescência como capital. Mas, assim, Natal era muito grande para o que a gente queria, assim, no sentido de muito caos urbano. Sim. Aí viram... É uma diferença enorme mesmo, do fluxo de pessoas, de trânsito, tudo isso é bem diferente para João Pessoa, de Natal. E Recife também, né, que é nosso vizinho. Aí a gente, nesse processo... mudou-se, vamos para João Pessoa. As 2 pessoas que já estavam em Natal vieram passar um final de semana aqui, conheceram a cidade e falaram assim, é o que a gente quer. E eu e o outro menino, Vinícius, lá, mano, é isso. Para quem já ia pro Crato, para quem ia para Natal sem conhecer, vir para João Pessoa se tornou a mesma coisa. E embarcamos, cheguei no dia 3 de outubro de 2016 aqui. Completo agora 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 6 anos. E não me arrependo de nada de ter vindo pra cá. E aqui cheguei e daqui acho difícil eu sair nos próximos tempos. Caio, e você veio lá para João Pessoa com seu coletivo, 4 pessoas no total. Vocês conseguiram já de imediato desenvolver arte aqui em João Pessoa, na Paraíba? Ou precisaram buscar algum outro caminho? O que foi que vocês começaram a fazer? Quais foram os projetos que vocês iniciaram a fazer aqui na Paraíba? Me conta um pouquinho de tudo isso. A gente chegou e, assim, num primeiro momento... a gente conseguiu por ter muito, como eu falei, ter chegado aqui, né? A gente fez um pé de meia de 1 ano trabalhando, né? Juntando dinheiro. E aí a gente chegou aqui e conseguiu passar um tempo
sem precisar emergencialmente buscar algum retorno financeiro, algum trabalho. Leonardo, na época, estava com o mestrado, né, da UFRN, a gente fazendo alguns trabalhos em paralelo, alguns bicos assim, mas conseguimos nos debruçar nesse que seria, vamos dizer assim, um segundo trabalho que eu acho que eu destaco no sentido de processo e no sentido de resultado, que foi a Soraya Queimada, Filha da Violência. A gente já de antemão, no início já da nossa estada aqui em João Pessoa, passamos um ano e meio, quase 2 anos em processo de montagem desse espetáculo, que também era a dissertação de mestrado do Leonardo, mas era um processo muito que envolvia 3 dessas 4 pessoas. Infelizmente, uma das 4 pessoas precisou voltar, acabou regressando para São Paulo, o Igor, e acabamos ficando eu, Leonardo e Vinícius, e nos debruçamos nesse processo criativo. Passamos 2016, o finalzinho de 2016, 2017 inteiro, e a partir de 2018 começamos a fazer alguns ensaios abertos, e estreamos o espetáculo e ficamos um tempo em apresentações, participação de festivais. Esses processos artísticos que vocês transformam em espetáculo, ele depois, financeiramente falando, por ele ser um projeto acadêmico, pelo que eu entendi, lá o primeiro espetáculo que vocês chegaram aí internacionalmente a apresentar, e agora esse Soraya Queimada ser uma tese de mestrado, vocês tiveram um retorno financeiro em relação a isso? Pode-se cobrar por esse espetáculo, ou por ele ser um projeto acadêmico, ele fica restrito à universidade? Como é que funciona isso? Porque acaba que a academia em si, ela consegue, o trabalho acadêmico em si perpassa muito do trabalho escrito, né? Então, por exemplo, no caso da Soraya, havia a parcela acadêmica do trabalho, que foi o que fundamentou a escrita da dissertação de mestrado que o Léo fez sozinho, assim, sozinho, ele que escreveu a partir do que a gente fez, né? Em paralelo à escrita, que é o que cobra a academia do mestrado, por exemplo, a gente fez o espetáculo. E aí o espetáculo, ele tem vida própria, ele tem uma vida do grupo que criou, dos artistas que criaram. Então a gente tinha uma completa autonomia. Era um trabalho universitário, no sentido de tinha sido criado dentro do espaço acadêmico de alguma forma, muito embora a gente saiasse dentro de casa, tinha esse vínculo com a academia, mas era um trabalho profissional, era um trabalho artístico, já como se fosse de um grupo profissional. Eu tenho até algumas fotos aí suas, né, de você em cena, inclusive desse espetáculo maravilhoso, Soraya Queimada, que eu tive o prazer até de assisti-lo. Então, vamos dar uma olhadinha rapidinho aí nessas fotos maravilhosas. Eita, haja, né? coração. Temos muita coisa bacana, né, Caio? Isso daí, olha, nossa, isso aí é faculdade. Olha, época da faculdade, época boa. Também da faculdade. Tudo São Paulo. Tudo São Paulo. Isso aí é Sai Despacho, era uma peça com... Isso daí é um dos primeiros espetáculos que eu fiz, é uma montagem do Romeu e Julieta, ainda em Tapira, essa daí, esse aí foi o meu primeiro grupo de teatro, Pirandello. Aí já é um experimento cênico na universidade, que era a partir de um texto do Caio Fernando Abreu, que agora eu não lembro o nome. Sou eu num projeto cultural em São Paulo, falando um pouco sobre poesia e arte. Era um projeto de jovens culturais. Um TCC híbrido de dança, artes visuais e teatro. Muito bonita a imagem, né? As fotos desse trabalho é muito... Aí chegou a Soraya Queimada. E a figura estranha, que era a alcunha dessa personagem mascarada. Nossa! Ei, minha vida pré-pandemia. Antes da pandemia, gente, eu fazia muita coisa. Hoje em dia,
Nossa senhora, acho que eu não sei nem segurar. E aí, teatro de bonecos. Teatro de bonecos, uma das minhas origens. Aí, ó, novinho, sem um pelo na cara. E aí a gente volta. Muito bacana. Muito bacana. É bom de ver, a gente vê que a arte realmente ela está nas suas entranhas, né? Me diga uma coisa, e Soraya Queimada passou muito tempo em cartaz aqui, fomos para festivais. Me conta um pouco dessa história aí de Soraya Queimada. Porque o espetáculo eu achei um espetáculo. A Soraya, ela... Como a música, né? A Soraya, a ideia da drag queen Soraya Queimada surge muito baseada na música do Zé Brito, que chama Soraya Queimada, onde ele narra que queria ver várias formas de atear fogo nela, né? Eu queria ter um lança-chamas, eu queria ter ácido sulfúrico, eu queria ter não sei o quê, para queimar Soraya, para ver queimar seu corpo. E a gente fica com a sensação de que a Soraya queimou antes do tempo, o espetáculo em si, né? A gente conseguiu fazer algumas apresentações em festivais aqui na Paraíba, e no Rio Grande do Norte, e no Ceará. Foram os 3 estados que a gente passou. Fortaleza, Caicó, Natal, João Pessoa e Patos. Mas infelizmente a gente, enfim, depois de menos tempo do que a gente queria, a gente meio que interrompeu as apresentações. E o grupo continua, eu acabei saindo do grupo, do Desacerto Coletivo. Leonardo e Vinícius continuam como coletivo. Acredito que fazendo alguns outros trabalhos que devem estrear por agora. Mas a Soraya Queimada queimou. Queimou de fato. Queimou de fato. Fica um grande orgulho, uma grande sensação de realização por fazer parte desse trabalho. E que, sei lá, em algum momento nunca se sabe. Pode, né, voltar. Só não dá jeito pra morte. É verdade. Cara, então você foi um cara que passeou por vários coletivos. Pode-se dizer que... Muitos. Lembra de alguns, assim, ou alguns que você queira até dar um alôzinho? Olha, teve muitos. Desacerto Coletivo, que é esse último grupo. O grupo que fez o espetáculo Rio chamava Grupo Núcleo de Extensão Teatro Didático da Unesp. Cia Desinventos. Grupo Teta de Teatro. Era um grupo babado. Tive algumas experiências musicais também, então a gente teve uma banda Relampianos, tive produção do coletivo Narrego, estudo em São Paulo. Aqui estamos a gente está tentando criar um grupo de teatro absurdo chamada Companhia Bicho Solto. Tive muita felicidade de trabalhar em muitos grupos ao longo disso. O meu primeiro grupo, que foi da onde eu nasci, reverencio o grupo Pirandello. Ao longo desses 20 anos foram muitas parcerias, né? E muitos trabalhos realizados sempre em grupo. Eu acho que tu até perguntou mais cedo o lance do esporte, né? Eu acho que o que me puxava muito para o esporte e que eu vejo uma ligação completamente profunda com o teatro é esse trabalho em coletivo. Claro que você tem esportes individuais, mas por incrível que pareça eram os esportes que eu menos gostava. Eu gostava dos esportes coletivos. Os em jogo. Porque você estar em cena é você estar em jogo. Estamos em cena, as pessoas que estão ali vão estar no sentido mais bruto da palavra jogo. Então a gente vai estar nesse jogo. Então, para mim, eu acho que foi essa conexão. E estar em vários grupos, fazer parte de muitos processos, é você estar nesse estado de criação plena com esses grupos e em jogo. Aproveitando a deixa que você adora grupos, onde tem grupo tem confusão. Então eu vou querer que você me lembre algum fato que aconteceu que antecedesse algum espetáculo, alguma apresentação, alguma coisa que deu um bafafá aí no teu grupo e que pode ter rolado aí uma coisa meio difícil. Então traz aí pra gente da tua memória alguma história que a gente possa lembrar e até rir um pouquinho
Ou chorar. Só pra falar que essas coisas não estão nada combinadas, viu? Ele vai sacando isso daí, aí a memória vai tendo que dar uma lembrada aí. Vamos ver, não sei se eu podia estar falando isso, mas eu vou contar essa que é babado. Quando a gente estava na Cidade do México para apresentar o Rio, a gente, né, era uma viagem internacional, era minha primeira viagem internacional, era a primeira viagem internacional do grupo. A gente falou, não vamos só para apresentação, né? Vamos ver o festival inteiro, já que a gente vai pagar rios de dinheiro na passagem, vamos ficar lá, né? Chegar um pouco antes, pegamos o festival inteiro, a gente apresentava no último final de semana. Então a gente conseguiu aproveitar. E aí a gente indo conhecer os lugares, vi o Museu da Frida Kahlo, que era o museu e a casa dela. Comi chapolim, que é uns grilos fritos que eles comem lá. É uma coisa uma iguaria bem diferente. Então, bem diferente. Você foi aberta a grandes experiências. Eu já estou imaginando. As pimentas lá, nossa, muito forte. Aí, beleza. Aí a gente passeando pelo centro da Cidade do México. Eu fui naqueles supermercadozinhos pequenininhos, saí com uma cerveja na mão, assim. Eu e alguns amigos desse grupo. Só que eu fui o único cachaceiro que sou, né? Já saí do supermercado, abri a latinha e botei na boca. Do que eu botei na boca, já veio 2 policiais. Eu que não falo nada em espanhol, nada em inglês. Os 2 policiais também nem preocupados, que eu não sabia falar, e com um sotaque bem carregado. E falando. E eu só conseguia entender que eu ia ser preso, e eu não conseguia entender por quê. Aí, a sorte, tinha um amigo nosso que estava ali. E aí, existe uma lei, não só na Cidade do México, mas depois eu descobri que em várias outras localidades na Europa, boa parte, que você não pode beber Estados Unidos também. Você não pode beber em via pública. E aí eu ia ser preso, não tinha conversa, eu ia passar 2 dias, 72 horas preso, e aí eu já tava próximo do espetáculo. Eu falei assim, mas como que eu vou ficar preso? Não, vamos lá, vai ter que ser embaixada, vamos chamar a embaixada. Aí vamos todo mundo pra delegacia. Não. Pra delegacia vai só você. E a gente já tinha passado, né, como eu falei, 10 dias lá, e a gente tinha ouvido falar muito das pessoas que a polícia na Cidade do México é extremamente corrupta, extremamente violenta, e ela é tida como o 4º crime organizado, a facção criminosa do México, com relatos de agressões, relatos muito pesados. E aí a gente, nossa, não vamos, enfim, eu vou pular o desfecho em si da situação, porque envolve algumas coisas talvez complicadas, mas acabou que eu não consegui não ser preso, evitar esse desgaste com a questão da embaixada, porque poderia explicar, depois eu fui ver, existe mesmo relatos, não, tipo, eu era uma pessoa estrangeira, de fora do país, que não sabia como que jogava aqui, como que era. As regras do país. Eu não estava, tipo, sei lá, eu não estava bêbado, alcoolizado, caído pelas beiradas, tinha tomado um gole da cerveja. Arruaça, seria facilmente contornável, mas ainda bem assim, mas rolou uma tensão de tipo, mano, não vai conseguir apresentar. Mas tomaram uma depois? Tomamos uma depois pra comemorar. Falei, não, depois disso, tomei um porre de tequila. Nunca visto na face da Terra. Tinha que ser, né? Depois de uma agonia dessa, você fica realmente tenso. Bacana de ouvir. Aproveitando que outro desfecho que você já deixou uma deixa aí, você falou de música. E aí eu queria saber se na música você também se profissionalizou ou se você usa a música para compor a sua arte teatral. Me fala um pouquinho aí se você já desenvolveu, de fato, profissionalmente falando, a música, o que ela representa na sua vida. Nossa, a música chegou pra mim muito num rolê de relaxar, de eu com meu violãozinho ali ficar. É aquela coisa bem de churrasco, de conquistar festa. A galera. Dá um violão na mão do Caio, o Caio com as cachaças, vai tocando, fica tocando. Eu nunca gostei de cantar, pra mim eu sempre tive uma dificuldade, e até hoje tenho dificuldade de canto, tenho dificuldade com a minha voz mesmo, no teatro e no canto também.
Então, mas tocar eu sempre fui muito adepto. E nesse primeiro grupo de teatro que eu tive, eles tinham uma veia muito musical. Então a gente também... essas minhas primeiras experiências teatrais eram sempre vinculadas a musicais. Que cantando não tava, ou só quando tava cantando em coro, que aí a voz fica escondida no meio ali, você só dubla. Se tem alguma parte que você acha que tá desafinado, você fica lá, dá aquela assim. Ou tocando, né? E então, pra mim, a música de um lugar que era mais animar os amigos, as amigas no churrasco ali, no rolê, se tornou a ser parte do teatro tocando. Então, eu fiz, ao longo desse tempo todo que eu tô no teatro, eu fiz muitas peças que eu tava tocando. Sobretudo violão, mas percussão também. E aí, nos meus últimos anos em São Paulo, eu tive 2 experiências com 2 bandas que a gente tentou um caminho da profissionalização ainda muito incipiente, ainda não tão profundo como eu tenho a relação com o teatro, mas que a gente fez alguns shows, fez umas turnês, gravou álbuns, gravou faixas autorais e de músicas já existentes. Tivemos essa experiência. E quando eu cheguei em João Pessoa, eu me ansiava essa conexão com a música, né? E acidentalmente, ingenuamente, quis entrar num coletivo de música. Falei, vou tocar um pouquinho de maracatu, vou aprender a tocar maracatu, instrumento de percussão. Eu sou muito do violão, mas gosto também do universo da percussão. Vou aprender um pouquinho a tocar esse instrumento, essa alfaia. E acabei me apaixonando e para além do tocar, né, faço parte, como você falou, do coletivo Maracastelo e hoje me realizo muito como um batuqueiro. Eu falo que eu sou um batuqueiro. Queria que tu falasse um pouquinho do maracatu já inicialmente, para que as pessoas conheçam, aproveitar para conhecer e falar um pouquinho do que é o maracatu, como é esse movimento artístico. E aonde você se encaixa nisso, né? Que é importante, eu sei que você trabalha ativamente também nesse meio. E aí eu gostaria que você falasse um pouco do que é o maracatu, qual é a proposta do maracatu em si e qual é o papel que você desempenha nesse coletivo. O maracatu, assim, é uma coisa muito, muito forte que, assim, eu conheço o maracatu há 5 anos, né? E que é uma arte centenária, é uma arte que eu, com 5 anos de conhecimento, assim, de ter contato, né? Primeiro de tudo, peço licença para falar sobre essa arte secular, que surge nessa região de Pernambuco e Paraíba, né? Ainda na época que Pernambuco e Paraíba era a mesma capitania, o mesmo lugar. Só que tem uma resistência, acabou tendo uma resistência muito mais forte em Pernambuco. Então hoje ele é muito associado ao estado do Pernambuco, muito embora a gente saiba que tiveram algumas manifestações de maracatu aqui em território de João Pessoa, Paraíba, até o início do século XX, só que foi amplamente massacrado pela polícia. E o maracatu de baque virado ou maracatu nação também tem uma distinção do maracatu de baque solto, que aí é uma outra manifestação. Mas o maracatu de baque virado é uma grande coroação, uma grande festa, celebração de reis e rainhas do Congo. E aonde você mistura uma questão da dança, das vestes, da encenação com a musicalidade. Então também tem muita gente que fala que o maracatu ele é profano e religioso. Ele tem um vínculo com os terreiros de candomblé. Tem uma origem nos terreiros de candomblé. Tem uma relação muito forte. Para você botar o maracatu na rua, você precisa fazer algumas ações dentro do candomblé. Mas também é muito profano. Então ele não é uma arte em si religiosa propriamente dita. Ele brinca, né? Brinca o carnaval. É a ideia do próprio carnaval, né? Que mescla os elementos religiosos e profanos, né?
E hoje em dia você tem nações centenárias que se mantiveram, sobretudo na cidade do Recife. E que assim, eu tive uma primeira experiência de assistir o maracatu no Carnaval de Recife em 2017 e foi uma das sensações mais impactantes da minha vida. A força dos tambores. Para quem está assistindo e vendo, imagina, sei lá, 100 batuqueiros e batuqueiras com alfaias feitas de madeira, alfaias gigantes, tocando, assim, parece que aquilo te atravessa. Alfaias são tambores. São tambores que tem um tipo de afinação com couro em cima e couro embaixo, que você aperta, couro de cabra, e aí você consegue uns instrumentos, uma sonoridade mais grave. Você tem caixas de guerra, tipo caixas de banda marcial, né? Aí você tem um outro instrumento, o AB, também conhecido como chequerê, que são cabaças, que você tem algumas miçangas que fazem barulho, assim, fazem a sonoridade, né? E o gongue, que é um parente do agogô, aquele que você tem o agudinho e o grave, que você consegue tirar um ferro. E, enfim, você tem nações muito, que sei lá, há 100 e poucos anos fazem esse maracatu rolar. Eu hoje em dia sou apadrinhado. A primeira nação que eu vi se apresentar foi a nação Estrela Brilhante do Recife. Em 2017, quando eu vi, eu falei, isso aqui é incrível. E as outras nações também, muito respeito. Mas a Estrela Brilhante me tocou de uma forma e eu falei assim, eu preciso sair tocando nesse lugar aí. Eu vou tocar com essa galera. Aí em 2018 assisti de novo. Aí eu entrei no Coletivo Maracastelo, né? E por coincidência o Coletivo Maracastelo é apadrinhado pela Nação Estrela Brilhante. Em 2019 eu saí desfilando pela Nação. Desfilando na corte, né? Porque, como eu falei, tem a corte e os batuqueiros, né? Eu na época não tinha cacife para sair tocando. Acho que hoje em dia também nem tenho mais. Mas aí em 2009 fiz isso. Em 2020 tive a honra e o privilégio de sair tocando mesmo, batuqueiro da Nação Estrela Brilhante, pelo Coletivo Maracastelo. E assim, é uma emoção incrível. Assim, o maracatu é um estilo de vida, é a comunidade no sentido mais coletivo possível da palavra, onde o maracatu é resistência e de forma de achar perspectivas de vida em determinados lugares que ou o poder público tem completo descaso, falta de condições, saneamento básico, criminalidade muito forte. Então o maracatu entra nas comunidades, sobretudo as comunidades de Recife, como uma forma de perspectiva. Inclusive eu vejo que vocês fazem bastante luta, protestos, para que para melhoria da população, para que possam ter mais apoio e desenvolver mais trabalhos sociais. Pelo que eu entendi, o coletivo ele não só desenvolve a música em si, como também faz trabalhos na comunidade, tentando ajudar a sociedade em si, que precisa de ajuda. Sim, porque é muito comum, às vezes, coletivos e grupos que abordam a musicalidade das culturas populares fazerem um processo quase de sanguessuga, de você vai lá, aprende a tocar o coco, aprende a tocar o maracatu e vai, sai, tchau, fecha suas apresentações, fecha seus rolês e não faz nenhuma devolutiva para a comunidade, né? O Maracastelo tem essa relação muito forte de reverenciar nossas mestras e mestres, não só do maracatu, sobretudo do maracatu, porque Maracastelo surge a partir da ideia do maracatu, mas outras manifestações, o coco de roda, a ciranda aqui da Paraíba, o jongo do Sudeste. A gente tem muitas relações com grupos tradicionais mesmo, que são realmente as pessoas, os detentores e detentoras daquele valor, daquela cultura que é uma cultura ancestral, que vai sendo passada. Não foi que eu criei aquilo e estou tocando. Não, aquilo está sendo reproduzido há 40, 50, 100, 120, 130 anos daquela forma. Então, máximo respeito a essas pessoas para que também a gente não vá no sentido quase colonizador, né?
nós que vivemos numa terra que foi colonizada, que foi invadida, a gente vê, às vezes, essa relação de chegar, não, sai isso aqui, eu vou, pego o que eu quero e abandono as pessoas. Então a gente tem esse muito cuidado de fato, mostrar quem são os protagonistas e as protagonistas dessas culturas tradicionais. Eu, antes da pandemia, tive o prazer de ver algumas apresentações. Claro que com a pandemia a gente sabe da dificuldade que todos do meio artístico passaram e foi uma paradeira total, né? Inclusive, acho que deve ter afetado duramente o coletivo e gostaria até que você falasse um pouco sobre isso. E gostaria de saber também se em breve teremos apresentações aí do Maracastelo novamente e se ele vai estar na rua fazendo batucada, porque é gostoso de se ouvir. A gente, como você falou, os artistas e os trabalhadores e trabalhadoras da cultura sofreram muito com essa pandemia, né? A gente foi os primeiros e primeiras a parar, os últimos a retornar e muita gente não conseguiu nem retornar. Muita gente acabou largando suas profissões, acabou largando seu fazer artístico, indo emergencialmente a botar comida no prato, que precisava, sem nenhum recurso, acabaram mudando. A gente, o coletivo, no último dia 6, a gente completou 8 anos, né? Estamos tentando ver uma tocada, vamos ver se a gente vai conseguir. A gente está retornando agora os ensaios. Foi muito difícil, porque, imagina, é um coletivo que a gente, em 2020, no carnaval, antes da pandemia, a gente abriu o carnaval de João Pessoa com 70 pessoas desfilando entre corte real e batuqueiros e batuqueiras. E manter essas 70 pessoas unidas, 70 pessoas, dessas 70, a grande maioria não eram artistas. São profissionais, o Maracatu tem muito disso, de não serem pessoas que vivem única e exclusivamente da arte, do Maracatu, porque a gente sabe que a dificuldade. Se você viver, às vezes, uma no realidade cinema, que, infelizmente, nos obriga a não fazer o que a gente ama de verdade. A gente termina tendo que exercer outras profissões para poder botar o pão em cima da mesa. Exato. E ainda mais, por exemplo, quando você pega o audiovisual, o próprio teatro, a dança, já é difícil viver. Aí quando você pega as manifestações das culturas populares, é ainda mais difícil, porque os cachês são menores, a não visibilidade, o não entendimento daquele saber como arte mesmo. Tanto que a gente vê tantos mestres e mestras da cultura que vivem 50, 60 anos fazendo aquele brinquedo, não são tão valorizados. Então, e aí com o coletivo, com o Maracatu, a gente teve essa dificuldade, uma evasão muito grande do grupo. Por questões naturais que precisaram na pandemia, né? Porém, grupo reduzido, a gente conseguiu se fortalecer, conseguimos nos reestruturar. Estamos agora tentando retornar com esse grupo maior, porque é isso, Maracatu não dá para se fazer com 5 pessoas, com 6 pessoas. É uma galerosa, a gente precisa de 30, 40, 50, 100 Quanto pessoas. mais pessoas, mais chama atenção, mais fica bonito o desfile. Exato. Eu tô até lembrando aqui que vi, acho que foi em um dos jornais aqui da Paraíba, vocês fizeram um movimento em frente à Câmara dos Vereadores e estava muito bacana. Vocês tocando lá na frente. A gente teve um ato, teve uma ação para se discutir sobre cultura, sobre política pública estruturante e séria para o setor cultural. Aí uma sessão especial para se falar sobre cultura, e a gente foi, apresentou, botou o Maracatu lá, botamos o Maracatu dentro da Câmara, começamos fora, entramos na Câmara tocando. Também acho que foi um espaço de ocupação interessante para se discutir, porque, como você falou, né? Em São Paulo, quando sai de São Paulo, você fica numa energia. Em São Paulo tem muita coisa, em São Paulo acontece, tem dinheiro, tem recurso. O que eu sinto mais diferença é de se ter política pública estruturante, séria, executada. Mas será que isso não é porque a população de São Paulo ela consome arte e aqui na Paraíba pouquíssimas pessoas consomem arte?
Acho que tem uma lance de formação de público, com certeza, que precisa ser realizado. Mas assim, vamos pensar só no período da pandemia. Quem foi a pessoa aqui na Paraíba, ou aqui no Nordeste, ou aqui no Brasil, que conseguiu passar o período inteiro da pandemia sem consumir um material artístico? Seja filme, seja música, seja algum material audiovisual dessas novas tecnologias. Ninguém, isso aí nem se pergunta, né? A arte é inerente. De lives, de tudo, né? Os artistas musicais fazendo lives solidárias, e ali também eles fazendo solidárias pro bolso deles também, né? Que arrecadaram. Sim. E eles precisam, lógico, porque existe toda uma estrutura ali por trás de grandes artistas, muitas famílias dependem, né, daquilo ali, então, de fato, super importante fazer isso. E vocês, como se viraram? Agora eu vou fazer uma pergunta em cima da outra. E essa distinção dessa cultura popular, cultura de rua, o que se pode chamar, isso não é preconceito? Não vejo como um preconceito, não. Eu acho que se tem recortes de a gente entender as áreas artísticas, né? Porque a gente vê de uma herança muito europeia essas distinções das caixinhas, né? Teatro, dança, música. Em compensação, existem manifestações artísticas que essas distinções não são tão nítidas, né? Você pega, por exemplo, o cavalo marinho. O cavalo marinho é música, é dança, é teatro, é tudo junto, é meio que tudo junto. Tudo junto. E aí, as manifestações das culturas populares, num geral, mesclam ou todos esses elementos, ou pelo menos algumas das áreas, sobretudo música e dança. Então, você não consegue encaixar um maracatu na música. Claro, existe a musicalidade do maracatu, mas o maracatu é muito maior, a ideia do maracatu é muito maior do que a música. É muito maior do que a dança. Então não cabe nessas caixinhas. Então a cultura popular, no sentido, também vem trazer um outro recorte de junção das artes. Essas caixinhas que a gente entende, teatro, dança, não cabe tanto. Né? E o popular, a palavra popular vem muito nesse sentido de massa, por exemplo, quando a gente pensa música popular brasileira, né? A MPB vem como uma manifestação do popular no sentido de um grande número de pessoas consumindo e praticando aquilo, né? É interessante isso. Aproveitando essa temática de preconceito, eu vou adentrar agora num fato que vai chamar a atenção. Mas achei super interessante e gostaria de trazer aqui para as pessoas verem até que ponto se chega ao preconceito. E eu sei que você tem uma história super engraçada para contar. Engraçada no sentido do que foi a sua atitude, mas que foi muito bacana a atitude que você tomou, a forma de criticar foi perfeita e colocou a pessoa no lugar, né? Eu vou pedir para soltar o vídeo, né, para que as pessoas possam ver. Vou tentar colocar esse vídeo no YouTube, mas de acordo com as diretrizes do YouTube, possa ser que esse vídeo seja bloqueado, então eu disponibilizo o link de onde a gente pode achar esse vídeo, para que vocês possam ver e entender o que aconteceu. Então, vamos dar uma olhadinha aí nesse vídeo para a gente falar um pouquinho sobre preconceito. Mega Sena, que será sorteada agora à noite, paga prêmio recorde no Brasil, 145 milhões de reais. Feliz Ano Novo, muita paz, muita saúde, muito dinheiro, muito trabalho. Feliz 2010! Que merda, 2 de feira, velho. Desejando felicidade.
do alto da sua A gente vê aí que da escala do trabalho. é um vídeo de final do ano, né? Eles desejando feliz ano novo. E que comentário maldoso, Eu até me surpreendi porque estamos falando de um ícone do jornalismo na televisão brasileira, né? Ele, desde a minha infância, eu tinha como uma referência uma pessoa que estava ali na comunicação há muitos anos, né? Mas uma pessoa que fez um comentário super infeliz, né? Fico triste, entristecido de ver um comentário desse. E aí eu queria ouvir um pouquinho da sua opinião sobre isso. E o que foi que aconteceu esse episódio, porque eu quero rir um pouquinho. O papo tá muito sério, né? Vamos dar uma relaxada. Esse vídeo aí que vocês viram, ele é do final do ano de 2009. Foi uma mensagem do canal, do programa que ele apresentava. E que aí vocês conseguem perceber que houve um vazamento de áudio. Agradeço demais. Tomara que a pessoa que vazou esse áudio, que abriu o microfone, esteja assistindo. Quero agradecer muito. Porque são ações, são coisas que se você não tem uma prova cabal disso, se alguém só falar, olha, ele estava lá no estúdio e ele falou, ele iria negar e ninguém iria acreditar. Por ser um cara renomado, um ícone na comunicação brasileira. E que, enfim, dado tudo isso aconteceu em 2009, eu lembro de ver esse material e ficar bastante indignado. Naquela época tava o Facebook bombando, assim, né? Aí você posta no Facebook, você fala mal, né? E agita, e fica parará, piriri, tarará. Eu sempre fui muito revoltoso, assim, gostava de criticar a galera, meter o pau e tal. E aí, em 2010, na época que eu tava na faculdade ainda, na Unesp, a gente foi fazer um trabalho. A gente saiu de São Paulo, foi pra Ilhabela, com toda a turma. E aí, no caminho de volta de Ilhabela, a gente parou nesses restaurantes de estrada. E aí, eu, por uma surpresa, entrei no banheiro, fui fazer xixi no mictório, assim, aí eu olho pro lado. Cara mais velho, assim, né? Aí eu falei, conheci esse velho de algum lugar. Aí eu, gente, quem que é esse velho? Quem que é esse velho? Aí ele pegou a bengala, foi saindo. Aí eu falei assim, gente, é o Boris Casoy. Nem sabia, eu podia estar falando o nome dele aqui. Mas nem queria falar o nome dele. Mas era ele. Aí eu falei assim, não, minha gente, eu com tudo isso aí, fiz tudo revoltoso, postei no Facebook. Você o quê? Você só um xingador de Facebook. Não. Aí eu tava com alguns amigos, né? Falei, gente, é o Boris Casoy. Aí fulano tal, vamos lá. O que a gente faz? Aí a gente teve uma ideia, assim, rapidamente. Pegamos um papel higiênico e escrevemos alguma coisa. Você vale menos do que a sujeira que esse papel higiênico limpa. Alguma coisa nesse sentido, né? Aí saí do banheiro. Ele tava sentado com uma outra pessoa, né? Aí eu me aproximei, né? Com essa carinha aqui, parecia que eu ia pedir um autógrafo, né? Aí eu só entreguei o papel assim pra ele, aí ele, olá, tudo bom? Aí ele pegou o papel, quando ele leu minhas almas, olha, o cara pegou a bengala e começou a levantar e vir pra cima de mim, aí aquela coisa, né? Os seguranças vieram e me tiraram. Eu não estava nem um pouco alterado, muito porque eu já estava... Já tava ali, preparado. Eu já tava ali, né? Ele completamente alterado, o segurança, vai embora. E aí, a gente tava assim, né? Como a gente estando aqui, né? Tem uma mesa aqui, as duas pessoas, e o fundo era uma janelona de vidro do espaço. E os meus amigos e amigas, tava todo mundo do lado de fora. Olhando. Aí me tiraram e quando eu saí, né, deu contorno ali por fora. Ele olha pra fora, tá todo mundo assim. E ele puto da vida. Teve gente que mostrou a bunda, teve gente que mandou. E ele gritando, ensandecido. E o pior de tudo,
que a gente tinha ido fazer um trabalho de registro de audiovisual. Então a gente tinha umas câmeras. Ninguém filmou esse negócio. Então eu conto essa história. Há quem vai dizer que é mentira. Mas, por favor, eu vou mandar esse link para algumas pessoas que estavam para assistir esse episódio e garantir, botar aí no chat que é verídico essa história. É verídico essa história, porque eu não quero ser passado de mentiroso, não. Não, de jeito nenhum. A gente sabe que você é uma pessoa extremamente comprometida, não vai trazer mentiras pra cá, né? Caio, agora a gente vai dar um passeio no que é o nosso dia a dia. Estamos aqui. Antes de tudo, eu primeiro já tenho que agradecer as pessoas que nos apoiam, as pessoas que estão com a gente aqui nesse projeto, você inclusive. Mais uma vez, agradecer a nossa querida Gabriela, que está sempre aqui com a gente, né? Que faz parte, eu posso chamar de coletivo do teatro. E somos uma equipe, estamos aqui, estamos em casa. E aí eu vou agradecer a Gabi, vou agradecer a você, vou agradecer a nossa querida também, a apresentadora que está aqui com a gente, Karina Key, que sempre tem nos apoiado na parte de apresentação e de edição de textos, essas coisas todas. Então, podcast é família. Então, desde já agradeço aos amigos também que têm nos apoiado, às pessoas que têm nos seguido nas redes sociais, têm divulgado o trabalho. O trabalho, graças a Deus, tem dado frutos, tem crescido por essas pessoas que estão abraçando a causa e estão fazendo o podcast se tornar realidade, né? Isso aqui é um sonho e que agora está se tornando realidade. Então, muito obrigado para vocês, pelo apoio, a todos vocês, a equipe. Valeu, muito obrigado, o podcast agradece. Então, já que a gente falou já que somos uma família também no teatro. Sim. Como todos sabem, eu já sou um apaixonado pela arte. A arte me trouxe até aqui, a esse canal. Precisei me fundamentar no teatro, precisei estudar algumas coisas e precisei me sentir bem comigo mesmo para poder dar um passo desse. E você é uma figura importantíssima nisso, porque você hoje é o meu professor, meu amigo, meu diretor, meu conselheiro, eu posso chamar de mentor, o que puder qualificar, eu posso qualificar você como isso, porque você realmente faz parte dessa minha nova história, que desde 2019 eu venho construindo. Então, já falamos da sua parte de atuação, mas agora eu quero falar um pouquinho da sua parte como professor. Sabemos que você é um grande professor, eu posso assinar embaixo, assina embaixo isso, e queria que você falasse o que é que você tem feito, onde é que você tem desenvolvido e as perspectivas. O que é que a gente vai ter aí para ver aonde você está fazendo esse seu curso, essas coisas todas. Então, fala um pouquinho aí para que a gente possa saber e até, inclusive, convidar as pessoas para que quiserem participar, né? Estamos todos de portas abertas sempre. Sempre, sempre. Menino, olha, eu recebi alguns grandes presentes na minha vida, nessa minha trajetória, e acho que um deles, com certeza, que eu posso dizer, foi assumir o curso livre de teatro do Teatro Santa Rosa. Eu cheguei aqui em 2016, em 2017 eu conheci Simão Cunha, e assim como todo mundo que conhece Simão se apaixona por ele nos primeiros 5 minutos, e fomos parceiros, fizemos algumas produções juntas, alguns trabalhos juntos, e à época ele estava à frente do curso livre, e aí por questões dele sair daqui e resolver a vida dele, eu acabei assumindo o curso e ficamos dividindo algumas turmas, e aí desde 2017 eu tô lá, e aí desde 2018
Tô lá sozinho, Simão infelizmente nos deixou. E a gente, desde 2019, começo de 2019, e a gente vem desenvolvendo, né? No princípio eram 2 turmas de infantil e adulto. Eu me realizo muito nesse espaço, porque eu que vim de grupos, de cursos livres de teatro, me vejo em cada pessoa que entra nas turmas. É muito louco, assim, desde as turmas adolescentes, a turma adulta, eu me reconheço, me vejo nas pessoas, falo, olha, quando eu comecei a fazer teatro, eu também vim buscar isso, querendo um novo grupo, para desenvolver tal coisa, tal aspecto, e assim, para mim é muito bom, tá? Nesse lugar é o que me mantém muito vivo hoje em dia, o teatro dentro de mim. Eu acredito demais, já acreditava e esses últimos anos acredito ainda mais no poder da formação, no poder da educação, no poder da vivência do teatro mesmo. A gente está com um curso, a gente retomou esse ano o curso presencial, né? Ficamos 2 anos de forma híbrida e esse ano voltamos ao curso livre de teatro do Teatro Santa Rosa, de forma híbrida ainda, com algumas atividades online e virtuais. Estamos com uma turma gigantesca para os moldes do curso, né? E assim, estou muito feliz. Acho que esse ano a gente vai produzir. A gente já produziu muitas coisas boas. A gente inaugurou projetos Leitura de Quinta, projeto Memórias do Santa Rosa. Então você tem escrevido sua história no Teatro Santa Rosa. No Teatro Santa Rosa, que é um espaço que precisa, sobretudo, de atenção da sociedade civil. A gente, enquanto sociedade, precisa ocupar aquele espaço. A gente precisa ir assistir trabalhos lá. A gente precisa ocupar aquele espaço que é nosso de direito. E precisa também a atenção do poder público, porque aquele espaço precisa de cuidados, o entorno precisa de cuidado. Para quem não sabe, o teatro fica no centro histórico, né, de João Pessoa. Sim. E é um lugar de difícil acesso, assim, é de fácil acesso, porque próximo a, por exemplo, a Integração. Então qualquer ônibus, qualquer não, mas muitos dos ônibus passam ali, mas a questão de segurança pública é muito séria no centro histórico. Interessante que ali fica ao lado ao quartel da Polícia Militar, né? Só que muita gente não frequenta o Teatro Santa Rosa. Muita gente, inclusive, já até saiu do curso livre de teatro. Por dificuldade. Porque conseguir chegar até lá e se locomover, até porque o curso geralmente é à noite, né? Geralmente é à noite para a turma adulta, e aí fica um pouco complicado. Você sair... E é muito triste você pensar que você sair às 8 horas da noite de um espaço no centro de uma cidade é perigoso. Então a gente está falando de um processo de segurança pública, um processo sério que precisa ser pensado, não só em âmbito municipal, mas em âmbito estadual, porque ali é um prédio do Estado, é um prédio que faz... É o terceiro antigo mais teatro, o terceiro teatro mais antigo do Brasil naqueles modelos. É um patrimônio histórico do Estado da Paraíba e da cidade de João Pessoa. Aí fica a pergunta, né? Como é que a gente consegue manter a chama acesa da arte nas pessoas se o básico do básico, e a gente já está começando a falar só sobre a segurança, que é uma das dificuldades. Creio eu que tem muitas outras, né, como falta de uma estrutura melhor, como você falou, o prédio ele precisa ser mais bem utilizado, e os equipamentos eles precisam ser renovados e utilizados também. Difícil. É difícil, mas eu sou uma pessoa que, apesar de muitos e muitas dizerem que eu sou radical, eu sou arengueiro, né? A palavra que eu aprendi aqui na Paraíba. Eu sou uma pessoa muito otimista e que eu acredito muito nas pessoas. Então, eu vejo, desde 2017 eu estou no curso e eu vi olhinhos brilharem, os seus foram deles. Gabi, foram outros olhos, e tantas outras pessoas que passaram pelo curso que
foram picadas pelo mosquitinho do Mosquitinho teatro, da da arte. E da mesma forma, pessoas que foram picadas por esse mosquitinho lá na plateia. Então a gente precisa pensar em formação, em processos formativos, não só para as pessoas que estão no palco, na frente das câmeras, mas para as pessoas que estão nas coxias, nas áreas técnicas e, sobretudo, para o público. Para o público começar a procurar isso. Não é que o teatro não atrai as pessoas. É um processo formativo. A gente se atrai por aquilo que a gente consegue ter acesso. Então, tem muitas pessoas... É muito sério você pensar quantas pessoas na cidade de João Pessoa nunca entraram no Teatro Santa Rosa. Muitas. Inclusive, eu posso até relatar isso. Quando a gente, em 2019, fizemos o espetáculo de final de ano, eu trabalhei forte na divulgação. E aí fui divulgar em vários cantos que eu frequentava, várias lanchonetes, e até ali pelo centro mesmo, eu passei várias vezes por lá. E lembro bem, um balconista olhou para mim e disse: mas eu não tenho condições de ir para um espetáculo desse, porque é muito caro e eu não tenho... Eu nunca entrei num teatro desse, ali aquele teatro, eu não vou ter condições de ir. Acho que eu não tenho nem roupa para ir assistir esse espetáculo que você está me propondo. E aí eu disse a ele, olha, o espetáculo ele custa um valor simbólico, mas de antemão eu já vou deixar para você aqui o seu ingresso de sua esposa e eu vou ficar muito feliz que vocês estejam lá na plateia. E ele foi, e eu fiquei super feliz. Ele me agradeceu bastante por ter conhecido tudo aquilo. Ele também tinha uma visão totalmente diferente, achava que era uma coisa extremamente monótona. Mas ele se envolveu tanto que todas as vezes que eu vejo, ele sempre me pergunta: e aí, quando é que vai ter o próximo? Olha, eu tô doido para ir assistir, quando é que vai ter? E isso é bacana. É bacana, é como você falou. É o mosquitinho da arte que vem e cativa, né? E que a gente precisa fomentar mais e mais, assim, como essa história no nosso último espetáculo, né? Você relatou do nosso último espetáculo da turma adulta, no último espetáculo da peça infantil, a gente tinha um boneco, né, que era manipulado, e teve a costureira que fez. E a costureira, ela trabalhava aquelas lojinhas ali no centro mesmo, atrás daquele pão de ônibus ali, que tem várias lojas de tecido, ela trabalhava ali. E ela tem seus 50 e poucos, 60 anos, nunca tinha ido no Teatro Santa Rosa também. E aí ela também recebeu o ingresso, foi assistir o espetáculo e ficou deslumbrada com o trabalho e com o teatro em si, porque é um espaço... É lindo. É um lindo. espaço que precisa ser, porque é isso, você não tem que ter roupa, claro. Por favor, gente, não vá pelado pro teatro, porque aí é uma outra coisa, atentado... Só se for uma sessão naturista, né? Aí no palco pode tudo. Em cima do palco, muitas coisas podem acontecer, mas vai assistir, assim, você não precisa... Não sei com que roupa que vai. É uma calça, ou uma saia, uma bermuda, um chinelo, um tênis, uma camiseta, qualquer. Como se você tivesse... Aquele espaço é nosso. É de todo cidadão e cidadã paraibano que paga os seus impostos e que mora aqui. Então esse teatro precisa ser ocupado pela gente. É verdade. É a luta que a gente vem travando desde 2019. Eu venho tentando mudar um pouco o conceito de muitas pessoas em relação à arte e tentar incentivá-las a irem ao espaço, conhecer. Porque o importante é você conhecer. Existe uma barreira enorme, né? As pessoas elas criam essa barreira, não sei o porquê. E depois que conhecem, aí vê que vale a pena, vê que é uma maravilha. E a gente tem lá no Teatro Santa Rosa profissionais muito dedicados e dedicadas para manter, para fazer isso. A gente precisa ter. Já vou deixar até o merchan aqui. Segue a gente no Instagram, Curso Livre Teatro Santa Rosa. Eu ia me perguntar isso, né? Mas já me antecipei. Ia chegar nesse Vai lá, ponto aí. a gente está com muitas ações esse ano. É um curso livre e na palavra mais... no sentido mais bruto e mais genuíno da palavra livre. É um curso para aproximar mesmo as pessoas. Até antes da pandemia, o curso era pago, pago por mensalidades.
O que não tornava o curso tão livre. Eu sempre me incomodava. Eu falei, mas não é um curso livre. É um curso livre pero não útil. Só as pessoas que podiam pagar 80, na época, R$80, né? Aí, desde o início da pandemia, esse ano estamos lutando, estamos conseguindo fazer um curso que as pessoas, de fato, que querem fazer teatro e não tem R$1, Elas vão fazer. Tá? elas vão fazer teatro. E, enfim, quem puder pagar por si e pela outra pessoa, paga um pouco mais. O processo é esse, cada uma sabe quanto que pode contribuir, e pode trabalhar de outras formas. O curso precisa de muita coisa e a gente tá junto para dar a mão e vamos fazer teatro. Então, quem quiser, quem sentir que quer ser picado por esse mosquitinho, ou mesmo acompanhar, assistir, porque um lugar muito importante é o público. A gente não faz nenhum trabalho artístico se não tiver o público. A gente não... Que adianta a gente compor uma música belíssima e ninguém ouvir? Uma plateia para... Fazer uma peça, ensaiar 1 ano e vai lá, não tem ninguém assistindo. Então, a gente precisa muito de público. E eu adoro ser público e eu adoro ser artista. Dirigir. E tem pessoas que adoram só ser música, público. Atuar. Faz um pouquinho de tudo. Escrever. Né? Escrever um pouco. Quando é preciso, na urgência. Mas usando a palavra até como você gosta de usar já no paraibanês, mas tu é bom, viu? É louco, porque aqui todo mundo fala, não, tu não é daqui, da onde que você é? Aí eu vou pra São Paulo, aí a galera fala, Caio, que sotaque estranho que você tá, assim, eu já não encontro mais um lugar que reconhece o meu sotaque como sendo, é daqui. Caio, eu já vou de antemão lhe agradecer por essa nossa entrevista que foi maravilhosa. Infelizmente o tempo não deixa a gente correr mais, porque eu sei que a gente tem assunto para outro podcast, né? Outro episódio, e com certeza eu vou contar com você. Opa, bora, só chamar. Outro episódio, porque histórias e histórias e histórias a gente tem demais. Hoje foi só uma introdução. Bora! A gente vai ainda conversar bastante sobre muitas coisas interessantes. E fico muito feliz de lhe receber. Você já conhece a proposta do nosso Podcast em Jampa. Podcast em Jampa é isso, é aproximar pessoas, incentivar elas para que elas realizem seus sonhos. Eu sou uma prova viva disso, né? Consegui me realizar hoje novamente, entrando na arte, mudando totalmente meu esquema de vida, superando uma doença extremamente difícil, mas que não consegui deixar a arte de jeito nenhum. Então, como o podcast ele está aqui para incentivar a você que está aqui nos ouvindo, eu sei que você passou milhões de dificuldades aí, né, para poder estar onde está, chegar onde chegou. Fazer arte não é fácil, fazer arte é difícil. O sucesso ele não está aliado a dinheiro, ele está aliado à felicidade que a gente está vivendo naquele momento. E você hoje explanou total felicidade. Então, hoje para mim você já é um cara que alcançou o sucesso e ainda vai alcançar grandes coisas na sua vida. E aí eu queria que você deixasse uma mensagem rápida de incentivo para quem está assistindo, para que não desista de seus sonhos, quebre preconceitos. E aí é com você. Difícil, hein, meu povo? Vou falar diretamente aqui, assim, ó, que a direção de câmera falou que aqui eu falo direto com as pessoas. É difícil, mas assim, eu acho que o importante mesmo é a gente entender quais são os nossos desejos, quais são as nossas vontades. E por mais que, sei lá, imposições de outras pessoas, imposições sociais, a gente vive uma sociedade muito hierárquica, muito violenta. Então tem muitas vozes que ficam na nossa cabeça. Não vai dar certo. Isso não vai conseguir. Isso não é... não, você já tá velha pra isso. Não, você não tem perfil. Eu não tenho roupa pra ir. Eu não tenho sei o quê. Você é assim, você é assado. O importante mesmo com relação ao teatro é que eu deixo a mensagem pra galera ser tocada e ser
picada pelo mosquitinho das artes, sobretudo do teatro. Acredite no momento, acredite, se dedique, comece a fazer, comece a frequentar. Teatro é trabalho, você tá em processo, independentemente da sua idade, do seu peso, do seu momento de vida. Se você, de fato, quer e consegue estar ali, é o momento para você se dedicar. O momento é hoje. Não deixe para amanhã, não. Se aproxime, vá assistir, assista o máximo que der, veja coisas, busque e faça aquilo que lhe gosta, o que você gosta. Porque a gente só consegue se movimentar se a gente fizer aquilo que a gente gosta. É verdade. Caio, meu amigo, eu não vou nem dizer seja bem-vindo, porque você já é de casa. Eu sou daqui, eu já vou abrir a porta quando eu for embora. Mais uma vez, muito obrigado por aceitar conversar um pouquinho com a gente. Temos ainda muitos assuntos a falar e a tratar. Mas importante também é você dizer onde é que a gente vai lhe achar. Nas redes sociais. Tem essa coisa, né? Eu sou péssimo em redes sociais. Eu fui criar meu Instagram no meio da pandemia, porque tava sozinho em casa, bloqueado, não podia sair de casa. Eu falei assim, vou criar um Instagram. Mas acha lá, Caio Seragioli. É o mais simples possível. Caio, C-A-I-O, Seragioli. C-E-R-A-G-I-O-L-I. Não duplica nenhuma letra. É normalzinho. Procure também as redes sociais do Curso Livre Teatro Santa Rosa. Olhe também o Teatro Santa Rosa. Rosa Cênica, que é a amostra que o curso vai produzir. E assim, Flávio, lhe agradeço muito. Fico bastante orgulhoso pela sua trajetória. Quando você entrou em 2019 no curso, você era uma pessoa. No final de 2019 você já era outra pessoa. Hoje você é uma outra pessoa. Eu acho que o mais bonito que nós, seres humanos, conseguimos fazer é aproveitar essas mudanças. É entender os caminhos que a gente faz. E eu acho que você tem um caminho... Vem construindo, nesses anos que eu lhe acompanho, vem construindo um caminho difícil, né? Com muitas pedras no meio do caminho, mas bastante bonito, e eu fico muito feliz de ver esse seu sonho realizado, e vamos realizar juntos mesmo muitos outros sonhos, e tamo junto, irmão. Tamo junto pela arte e tamo junto pela parceria. Valeu! Sempre valeu estar perto de você, grande mentor, grande amigo, muito obrigado. Mais uma vez, eu também vou agradecer a você que está aqui conosco. Continuem nos seguindo, nos acompanhando. Sigam a gente na rede social, porque vocês não podem perder. As histórias aqui vocês estão vendo, são bacanas, viu? Então, é tudo sucesso, é tudo muito bom. As pessoas que estão aqui são pessoas de sucesso. Então, muito obrigado. Um ótimo final de quarta-feira para vocês. Boa noite. Fiquem com Deus. Podcast em Jampa tá aí. Tchau, tchau vocês. Tchau, tchau, meu povo!